Oi gente, tudo bem? Voltamos aqui com mais um vídeo legal para esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda da Rosa. O meu objetivo aqui nesse canal é ajudar mulheres a empreender de dentro da sua casa, fazendo bolo caseiro, tá? Tem muitas mulheres, gente, que estão passando por um processo bem difícil de depressão, ansiedade, ou tem mulheres que têm criança pequena, assim, que acabou de ganhar neném e não tem condição de voltar a trabalhar, porque não quer deixar o seu bebezinho com outras pessoas que não têm confiança, né? Enfim, tem várias infinidades aí de motivos para as mulheres, né, nós donas de casa, não querer trabalhar fora e querer sim começar a empreender de dentro da nossa casa, porque a gente sim somos capazes de fazer isso. E eu tô aqui com esse objetivo de estar ajudando vocês, contando um pouco da minha experiência, que eu comecei eu comecei a vender bolo lá de 7 anos atrás, quando eu tinha 17 anos. 17 anos mais ou menos, eu comecei a empreender realmente, né? Eu abri ali o meu CNPJ e comecei a vender bolo. Mas desde os meus 12 anos de idade eu faço bolo pra família. Sempre gostei desse universo da cozinha, sempre amei fazer bolo, sempre gostei de estar ali envolvida ali na confeitaria, sabe? Eu assistia muito Edu Guedes na época, eu assistia muito culinária, Maria Braga, enfim. Esse universo me persegue já faz muitos anos já. E depois eu fiz um curso básico de confeitaria e comecei a empreender com bolo. Lá no início eu comecei a empreender com bolo num pote e comecei com brigadeiro gourmet. Eu fazia ali começava a produção quinta-feira, aí quinta e sexta, aí sábado e domingo eu saía vender. Saía na rua vender, ia no salão de beleza no sábado, né? E saía vender por aí, vendia pra família e pros amigos e sempre deu muito certo. Aí depois de um tempo eu parei ali com a minha produção de bolo e fui começar a trabalhar em hotel. Comecei a trabalhar nos hotéis, trabalhar com as pessoas, né, ali no café da manhã. Eu fui chefe de cozinha de um hotel, onde eu liderava a equipe, as meninas todas da cozinha, delegava a função para cada uma, fazia o pedido de compra. A minha parte ali era fazer a parte da confeitaria, que era os bolos caseiros pro café da manhã, as tortas e o salgado, né? A única coisa que vinha pronta pra gente poder já preparar, né, era a salsicha, a calabresa e o pão de queijo. A minha parte ali era assar os pão de queijo, fazer a produção dos salgados e assar, e fazer a produção do bolo caseiro e a torta pro café da manhã, e cuidar ali da cozinha em geral, né? Como eu já falei pra vocês. E era um trabalho que eu gostava muito, me completava bastante. Eu começava ali às 6 da manhã, eu já tinha que estar na cozinha e meu horário era até meio-dia. De segunda a segunda, a gente atendia 700, 600 pessoas um café da manhã. Era aquela correria louca de cozinha mesmo, né? E aquilo eu gostava demais. Chegava em casa cansada, exausta, mas era um cansaço que me completava porque eu gostava demais mesmo. E depois de um tempo eu passei por um processo de depressão, depois eu saí desse hotel, enfim, passei por um processo bem forte de depressão. E aí depois que Jesus me curou, em outro vídeo eu falo em detalhes pra vocês, tá? E depois que eu falo isso, que foi Jesus mesmo que me curou dessa depressão. E hoje, pra glória de Deus, eu tô aqui, feliz da vida, empreendendo aqui da minha cozinha. Eu faço minha produção de bolo caseiro e vendo. Hoje em dia eu tiro o salário mensal que eu tirava no hotel, que eu trabalhava de segunda a segunda, uma folga na semana, um domingo no mês. Aquele compromisso de ser chefe, de liderar uma equipe, né? Aquela responsabilidade enorme que de muitas vezes a gente não é reconhecido, né? A chefe falava, entra mais cedo, Amanda, eu tava lá, sai mais tarde, Amanda, eu tava lá ainda trabalhando pra sair mais tarde, enfim. E nada tava bom, né? Sabe como é que são esses chefes, esses patrão, né? Enfim, aí graças a Deus hoje eu tô aqui, né? O meu objetivo é ajudar você que queira, né? Começar a empreender da sua cozinha. E aqui nesse canal você vai encontrar muitas dicas, tá bom? De confeitaria e algumas receitas. Pra quem não sabe, eu já tenho um curso, tá? Eu tenho um e-book de todas as receitas que eu vendo aqui de dentro da minha cozinha, que eu vendo para meus clientes. São receitas que eu fazia no hotel também, tá? Receitas 100% já aprovadas mesmo. Lá no hotel onde eu trabalhava, os hotéis que eu trabalhei, muitos hóspedes de hotéis vinham ali na cozinha e perguntavam, quem que fez esse bolo delicioso? Aí eles lá me chamavam e falavam, olha aqui, ó. Eu falava assim, falava, muito obrigada, que bom que a senhora gostou desse bolo, volte sempre poder experimentar as nossas delícias aqui do café da manhã. Aí ela me pedia a receita. Aí eu falava assim, essa receita aqui ela é guardada a 7 chaves, a gente não pode estar passando pra ninguém, mas a receita era minha, né? Eu apenas não passava. Só um dia com uma chefe, ai meu Deus do céu, uma hóspede que ela foi tão querida assim, ela me
teve um jeitinho assim, ela me levou a minha receita de bolo de chocolate. Na verdade não é bolo de chocolate, é receita de nega maluca, porque o bolo de chocolate ele é feito de leite, a nega maluca é água quente, né? Ela me levou a essa receita. Ela me elogiou tanto, que eu fiquei até sem graça de dizer não, sabe? Mas conforme o tempo foi passando, eu aprendi a dizer não, porque receita, gente, não é... O problema é que receita a gente não consegue receita boa assim, ó, pela internet ou assim, até consegue hoje em dia, né? Mas naquela época que eu tava trabalhando, não foi fácil eu adaptar minhas receitas, eu pegava muita receita no Google e não dava certo, eu pegava receita no YouTube e não dava certo. Então eu tive que bater a minha cara, eu tive que descobrir por que eu tive que entender os ingredientes. Qual é a função do açúcar na minha massa do bolo? Qual que é a função do ovo? O que o trigo ele faz na minha massa do bolo? Se eu bater muito o trigo, qual é a reação que ele vai ter? Se eu, por exemplo, se não colocar um ovo na minha massa do bolo, o que vai acontecer com essa minha massa se o ovo não for? Então eu tive que aprender essa teoria, eu tive que aprender a teoria dos ingredientes em si para eu poder criar minha receita, entendeu? Então hoje em dia não é com facilidade que as pessoas vão arrancar minha receita. É o que eu puder ajudar de dicas, de experiência, eu vou ajudar, mas receita mesmo não se pede a ninguém. Enfim, aí hoje em dia para me quebrar esse tabu aí, o que eu fiz? Eu montei um e-book, né, com 30 receitas, tem mais de 75 páginas. Pra você que quer empreender e não quer perder tempo fazendo... perder tempo que eu perdi, né? Não vou dizer que eu perdi um tempo, não. Eu aprendi também com o tempo, eu aprendi a entender os ingredientes, eu aprendi a ter mais valor à confeitaria, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente só vai lá na internet, pega uma receita e vende para um cliente sem testar aquela receita, mas não. Uma confeiteira profissional mesmo, você precisa ter a noção de que antes de você for vender aquele produto para um cliente, aquela receita ela tem que ser 100% testada e aprovada por você ou para quem quer que seja. Tem que gostar daquela receita, tu tem que saber a textura, a maciez, o sabor, enfim. A gente nunca pode estar vendendo um produto para o cliente sem que a gente teste primeiro. Então esse é um erro gravíssimo, né, que às vezes muita gente faz. Eu, por exemplo, lá no início eu já fiz isso, tá? Já vendi brigadeiro sem ter testado, sem ter experimentado, bolo no pote, mas isso é um erro que a gente não pode repetir, porque imagina tu vender um produto que tu tá seguindo aquela receita, mas às vezes a receita não deu certo, às vezes a textura e o gosto não sei lá, né, os clientes elogiavam, mas é um erro gravíssimo, então é um erro que eu jamais vou cometer hoje em dia, eu jamais cometeria. A minha experiência, pelo que eu aprendi, eu jamais faria de novo. Então, primeiro eu testo, eu sinto a textura, eu sinto o sabor, eu sinto a cremosidade daquele brigadeiro, ou a textura daquele recheio, o sabor daquela massa, para depois eu estar vendendo aquele produto pro meu cliente. Tem que ser um produto 100% seguro, tá, gente? Pra gente estar passando pro nosso cliente. Enfim, para resumir aqui, eu montei um e-book com mais de 75 páginas, com dicas de marketing, dicas de vendas, receitas maravilhosas, coberturas que dá para fazer em recheio de bolo no pote também, para você sair vendendo. Para você não precisar perder tempo como eu perdi de ali testar receita e jogar ingrediente fora. Enfim, vocês vão estar pegando um e-book, comprando esse e-book, fazendo esse investimento, porque na confeitaria, gente, se a gente não investir, a gente não vai pra frente. Então imagina só, você tá todo perdido aí, não tem receita boa, não sabe como vender e fica batendo a cabeça, pesquisando lá, pesquisando cá, perdendo tempo e dinheiro. Sendo que você pode estar investindo em um curso 100% garantido, a receita aprovada, testada, dicas de marketing, dicas de vendas. Lá já tem também uma lista de material que você vai precisar para você estar iniciando o seu negócio. Então é só fazer esse investimento, testar as receitas e bora lá. Por que eu falo testar as receitas? Porque aqui a temperatura do meu forno é uma coisa, a temperatura do teu forno já é outra. O teu clima, o ambiente onde você mora já é outro clima diferente do meu. Então assim, você precisa testar. Por exemplo, o teu cliente te pediu um bolo de cenoura, mas você nunca fez um bolo de cenoura na vida. Você nunca testou um bolo de cenoura. Você sabe a temperatura do teu forno? Você sabe trabalhar com o teu forno? Então, isso que você vai ter que fazer. Por isso que a gente fala, teste a sua receita primeiro. Pra você saber ali a temperatura do teu forno. Pra você saber quanto tempo vai durar aquela receita no teu forno. Por exemplo, aqui no meu forno, o meu bolo caseiro ele fica de 30 a 40 minutos. No teu forno ele pode ficar 45, 50 minutos, pode ficar 15 minutos. Então a gente não sabe essa temperatura. Por isso que é essencial
os testes das receitas. Tanto que assim, às vezes você acha, nossa, esse bolo aqui, ele tá precisando de um pouquinho a mais de cobertura. Esse bolo aqui, a cobertura tá muito doce, enfim. Você vai trabalhando ali o teu paladar e o teu gosto. Pode estar adaptando também, tem várias massas, tá? Eu tenho ali bolo de churros, eu tenho bolo de paçoca, cenoura, chocolate, formigueiro, frappé de fubá, frappé de baunilha. Eu tenho ali bolo de red velvet, eu tenho bolo de prestígio, milho com requeijão, milho tradicional. Gente, é um investimento que vocês não fazem ideia do que é, tá? É um universo maravilhoso onde você vai entrar e vai trazer muita renda aí para a família de vocês. Vai trazer muita renda para vocês, uma estabilidade financeira maravilhosa, que só você fazendo, né? E você testando para você ter a noção do que é esse universo da confeitaria. Sem contar que os bolos caseiros vai te abrir um universo maravilhoso, né? Depois do bolo caseiro, você pode estar colocando no teu cardápio ali um brigadeiro. Você pode estar colocando ali depois, mais à frente, um bolo de festa. Com essas mesmas massas, assim, depende do recheio, você pode conseguir também fazer bolo de camadas de recheio. Enfim, é isso aí que eu queria passar pra vocês. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo do site pra você já estar adquirindo esse e-book e tá iniciando esse teu negócio. E tem também ali minhas redes sociais também, que eu vou estar colocando o link aqui pra você também acessar, conhecer mais o meu trabalho. E me acompanhar nas redes sociais, que eu posto um pouquinho mais do dia a dia, um pouco da minha produção, eu dou algumas dicas nos stories. Então, pra você estar um pouquinho mais juntinho de mim, tá bom? E muito obrigada por ficar até aqui nesse vídeo, até o final. Desejo muito sucesso aí na sua nova caminhada. Se você tomar a iniciativa de começar um negócio com bolo caseiro, vai firme, porque é sucesso, tá? Beijos e até os próximos vídeos.